Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer essa leitura mais dinâmica aí do Código Penal, do título 2 do crime. Artigo 13. Então, nós vamos ler, na verdade, do artigo 13 até o artigo 25, que fala dessa parte aí do crime, tá bem? O artigo 13 fala sobre a relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a causa é o que leva, na verdade, ao resultado, né? Sem a causa, o resultado não teria ocorrido. E o resultado, na verdade, é o que faz existir o crime, né? Aqui, nesse caso. Sendo, portanto, somente imputável a quem deu causa a esse resultado. Superveniência de causa independente agora. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, veja, a superveniência de uma causa, né, que esteja relacionada, né, mas que é relativamente independente, pode excluir a imputação quando por si só produzir o resultado, né? Porém, os fatos anteriores vão ser imputados a quem os praticou, certo? Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, né? Então, quando a omissão é relevante? Quando o omitente, né, aquele que se omitiu, poderia ter agido, né, e até deveria, para evitar aquele resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, por exemplo, o caso dos pais, né, com os filhos. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, aquele que assume, né, uma responsabilidade. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, aquele que tenha criado o risco da ocorrência do resultado, né, com o comportamento anterior. Artigo 14. Disse o crime. Então, o crime ele pode ser consumado ou tentado, né? Então, o crime consumado, inciso 1, é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. No 2, fala da tentativa, que é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa, fala no parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, né? Então, é possível que a tentativa seja punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, tem que lembrar dessa fração, né? De 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, agora no artigo 15. O agente que voluntariamente decide prosseguir na execução, então, quando o agente decide de prosseguir na execução, temos o quê? Uma desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza, né? Então, ele se arrepende e impede que o resultado se produza. Então, nós temos um arrependimento eficaz, né? Só responde pelos atos já praticados. Então, quais são as hipóteses em que o agente vai responder somente pelos atos já praticados? Quando ele
voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Arrependimento posterior, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, aí nós vamos ter outro caso do arrependimento posterior, né? Que vai causar o quê? A pena reduzida de 1 a 2/3. Então, a mesma redução da pena de tentativa, né? E o que é esse arrependimento posterior? Nos crimes, né, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, é importante, não pode ter violência nem grave ameaça à pessoa para se considerar um arrependimento posterior. Haja reparação do dano, a coisa é restituída, até o momento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, né? Então, até o momento da denúncia ou da queixa. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, né? Então, diante de um crime impossível, quais são as circunstâncias do crime impossível? Ineficácia absoluta do meio, absoluta impropriedade do objeto. Nesses casos, não vão ser punidos nem por tentativa. Artigo 18 vai falar dos tipos de crime. Então, veja bem. Disse o crime: 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência, imperícia. Então, o crime doloso é aquele que tem dolo, né? É aquele que o agente quer o resultado, né? Ou então assume, né, o risco de produzi-lo. O crime culposo já é quando ele tiver dado causa ao resultado por situações de imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, veja, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente, né? Então, em regra, o que a gente tem? Que só vai ser punido quando tiver dolo, né? A não ser que tenha expressa previsão em lei. Então, em regra, os crimes são dolosos. Aprovação pelo resultado, artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Então, veja, se eu tiver um resultado que vai agravar a pena, o agente ele só vai responder por esse resultado se ele tiver causado, né, esse resultado, nem que for culposamente, mas ele tem que ter causado o resultado. Artigo 20 vai falar sobre erro sobre elementos do tipo. Então, um erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, o erro sobre um elemento que seja constituinte do tipo legal, ele exclui o dolo. Mas, se tiver previsto em lei que aquele crime pode ser culposo, então há a permissão de punição também. Discriminantes putativas. O parágrafo 1º diz que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato
que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, veja, o parágrafo 1º fala que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, né? Isso são o quê? Discriminantes putativos. Então, por quê, né? Qual é a situação que determina essa discriminante putativa? É exatamente isso. Quando alguém faz a suposição de uma situação, né, de um fato, que, se fosse existente, realmente aquela ação seria legítima, então, por esse erro, por ter suposto um fato, né, que na verdade não existe, essa pessoa vai ser isenta de pena, né? Desde que esse erro seja plenamente justificado pelas circunstâncias. Então, por isso, discriminantes putativas, né? Enganou a gente. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime doloso, né? Então, se o agente, né, ele até supôs um fato que tornaria legítimo, mas existe a previsão de crime culposo, então, na verdade, não é legítimo, né? Então, por isso que vai ter a pena, né? Parágrafo 2º fala sobre erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, veja bem, um terceiro que venha determinar um erro vai o quê? Responder por crime, né? Agora, erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, né? Então, se o agente pratica o crime contra o presidente, né? Se a pessoa, na verdade, queria praticar um crime contra o presidente, mas pratica contra outra pessoa, ela vai responder por crime, porque não há isenção de crime quando há erro de pessoa, e ela vai responder como se tivesse cometido contra o presidente. Por quê? Porque o erro faz com que a gente tenha que considerar a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, tá? Agora, erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, né? Então, a princípio, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas se tiver um erro sobre a ilicitude do fato, inevitável, aí é isenção de pena. Se for evitável, aí poderia haver diminuição de 1/6 a 1/3 da pena. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Então, é evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato. Então, quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, então eu vou considerar que aquele erro é evitável, né? Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência, né? Agora, coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à lei, não manifestamente ilegal,
de superior hierárquico só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, veja, o artigo 22 fala que se o fato é cometido sob coação irresistível, então eu tenho um fato que é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem, né? Então, quando eu tenho uma obediência hierárquica, o superior, na verdade, que vai responder só, tá? Se for uma coação irresistível, né? Exclusão de licitude agora, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, quais são as 4 causas de exclusão de ilicitude? Não é ilícito, então, quando age em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular do direito, tá? Agora, um excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá por excesso doloso ou culposo, né? Então, seja em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal no exercício regular de direito, o agente vai responder se tiver agido com excesso doloso ou culposo, tá? Agora, o artigo 24 e o artigo 25 vão falar dessas causas de exclusão de licitude, né? Então, veja, o artigo 24 fala do estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, quem que está em estado de necessidade, né? Quem necessita se salvar de perigo atual, né? Não tiver provocado aquela situação, nem podido evitar, né? Ou então que o sacrifício, esse sacrifício, né, não era razoável se exigir. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, um policial que está no estado de necessidade determinado, não se pode dizer que ele possa alegar estado de necessidade, porque ele tem dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, né? Então, a pena pode ser reduzida, no caso de estado de necessidade, de 1 a 2 terços. Vejo que a gente está vendo várias aí frações nesse título, né? Então, vai diminuir de 1 a 2 terços no caso em que seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, né? Mas ainda assim vai ter, né, essa situação de estado de necessidade aí com essa sendo considerada como redução de pena. A outra exclusão de licitude, a legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, né? Então, repele injusta agressão. Repelir injusta agressão é o quê? Legítima defesa, que é o quê? Exclusão de licitude. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, observados aí os requisitos previstos no caput, que são o quê?
injusta agressão atual e iminente, né? E o uso moderado de meios necessários para esta, né? Então, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, o agente de segurança pública também pode ser considerado em legítima defesa quando ele repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, né? Então, finalizando aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.